Olá! Estamos mais uma vez aqui para podermos ouvir a voz de Deus. E para isso é necessário examinar e estudar a Bíblia Sagrada. Nós vamos continuar nosso estudo bíblico, mas antes vamos recapitular o que nós aprendemos no estudo passado. Vamos lá recapitular a beleza da criação divina. Vejamos lá. A beleza da criação divina. Aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Deus o Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte, por causa da desobediência à palavra de Deus. Agora vamos entrar no estudo 3. Nós ficamos com suspense no ar sobre o tema passado. Vamos estudar então a origem do mal. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Lúcifer rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás. Enganou 1/3 dos anjos, levou o homem ao pecado. É o responsável por todo o mal que existe. Vive pecando desde o princípio. 1 João 3:8. Foi homicida desde o princípio. João 8:44. É mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Jesus o venceu na cruz. 1 João 3:8. Será finalmente destruído. Mateus capítulo 4, do verso 1 a 3. Capítulo 25, versículo 41. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. É composto de milhares de anjos. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, a ex-líder dos anjos? Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, 15 e 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Perfeito eram os teus caminhos, até cometer iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei de Deus. 1 João, no capítulo 3, no versículo 4.
queria sentar-se no trono de Deus? O que diz em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14? Vamos descobrir. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías capítulo 14, versículo 12. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Queria sentar-se no trono de Deus? Verdadeiro. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Queria o lugar de Deus a ser adorado. Não amou a Deus. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamou Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, no versículo 9. Houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Deus disse: não comam da árvore do conhecimento. Vamos descobrir. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso está em Gênesis 2, versículo 15. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse: não comam a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerão. A serpente disse: é certo que não. Vamos descobrir. O que diz em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, verso 2 a 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. A serpente disse: é certo que não morrerás, sereis como Deus. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da? O que diz em Gênesis 3, no capítulo 15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e através do mistério da encarnação nasceria de mulher.
viveria como homem e por sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás. De que maneira Satanás nos engana hoje? Segundo Coríntios, capítulo 11, do versículo 14 e 15, e Mateus, no capítulo 24, versículo 24. Transformando-se em... Vamos descobrir. Segundo Coríntios, capítulo 11, do versículo 14 e 15. De que maneira Satanás nos engana hoje? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Não é muito, pois, que o seu próprio ministro se transforma em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus, no capítulo 24, versículo 24. Transformando-se em anjo de luz, realizando-se sinais e prodígios. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias, nos dias de hoje? Vamos descobrir em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12 ao 17. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12, diz: Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Lembre-se que mulher simboliza igreja, em Daniel. Contra aqueles que não seguem mandamento algum, falso. Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos. Contra aqueles que guardam os 10 mandamentos. Como nos é possível vencer Satanás? Vamos descobrir em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 a 11. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas religiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 15 e 16. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18. Então, como nós podemos vencer Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo de fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Recapitulação. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado muitos,
através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Vamos fazer o nosso compromisso de fé. Creia que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. Repita. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Repita. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Repita. Próximo estudo. Como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O próximo estudo nos mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Que Deus o tenha em seus braços de amor. Não perca o próximo estudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo estudo.